Constelação, casos de constelação. Esse tema é um tema que ela me trouxe. Eu não me sinto vista, eu não me sinto amada, isso me traz uma sensação de insegurança. Não se sente compreendida, é como se ela buscasse o amor e não encontrasse. Então, como que ela percebeu isso? Principalmente dentro de uma relação amorosa, no qual ela teve um relacionamento por alguns anos. E antes da constelação, né, uns dias antes da constelação, umas semanas antes, na verdade, ela havia finalizado essa relação de tantos anos, porque ela realmente percebeu que aquilo que ela buscava dentro da relação, ela não conseguia encontrar. Então, aí tem um ponto bem importante. Que ela me traz com essa fala? Que provavelmente o que ela está buscando dentro da relação, ela precisa tomar dos pais dela. Ou seja, talvez essa falta de se sentir vista, amada, vem da necessidade de ser amada pelos pais dela. E foi aí que eu comecei a investigar como era a história familiar dela. Então ela me trouxe que ela tinha uma relação melhor com o pai, eles eram pais separados ali, né, um casal separado. Ela tinha um relacionamento melhor com o pai dela do que com a mãe, embora ela mora com a mãe dela, só que ela não tem uma relação de profundidade emocional com essa mãe. Ela não consegue ter conversas profundas, ela não consegue se abrir com a mãe dela. É uma relação mais superficial. Então, ela sempre sentiu essa necessidade de ser amada, de ser vista por essa mãe. Porém, nada é por acaso, né? Às vezes, quando a gente está aberto para fazer um movimento de constelação, algumas informações já começam a acessar, né, o nosso campo, a nossa vida chegar até nós. Ela me trouxe que na mesma semana que a gente fez a constelação ali, a mãe dela se abriu com ela e comentou que também sentia essa mesma sensação que ela, de não ser vista, de não ser amada, em especial pela mãe, que no caso é a avó dela. Então, qual a outra informação extremamente importante que ela me trouxe? Que essa mãe tinha feito muitos abortos antes do nascimento dela. Então, quando acontece esse tipo de situação na constelação familiar, onde tem um campo de muitas mortes, é natural que essa pessoa tenha, ela sente culpa por viver às custas de tantas mortes. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um boneco que representasse todos esses irmãos não nascidos para ela posicionar, e ela fez exatamente isso aqui. Ela posicionou ela e todos os irmãos. Como aqui eu tô te trazendo já como é que foi essa constelação, eu geralmente costumo pegar apenas um boneco que representa tudo isso. Então ela fez isso daqui, ó. Ela posicionou a bonequinha dela na frente de todos esses irmãos. Então, o que que ela me traz aqui? Que ela já não está olhando para a própria vida, ela está olhando para esses irmãos. Foram 5 abortos antes do nascimento dela. Eu perguntei se ela tinha se sentia triste, se ela tinha tido um quadro depressivo já, e ela falou que sim. Então, é muito comum pessoas que têm muitos abortos antes do próprio nascimento ter uma sensação de culpa por viver. É como se não desse a permissão de se sentir merecedor da vida, porque é um peso muito grande viver às custas de tantos irmãos não nascidos. Então, a gente fez o primeiro movimento de inclusão, de olhar para esses irmãos, de se dar a permissão de poder viver para que ela pudesse se libertar desse peso. Então, a gente fez esse primeiro movimento aqui. Outra coisa muito interessante que ela trouxe é, embora ela esteja olhando para todos esses irmãos, ela consegue ver essa mãe também. E essa mãe olha para a avó e essa avó não está disponível para essa mãe. Então aqui mostra uma repetição nesse campo. Assim como ela busca o amor da mãe, a mãe dela também busca o amor da própria mãe, que no caso é a avó dela. Então, essas mulheres não estão disponíveis uma para a outra. Então, existe um amor interrompido, provavelmente, entre mães e filhas aqui nesse sistema familiar. E aí é que está o ponto. Reconectar com isso faz com que você aprenda que
hoje, como adulta, é necessário que, se você se identifica com essa história, que você comece a se nutrir. Porque muitas vezes a nossa mãe vai sempre estar indisponível para nós, que é o caso dessa constelação. A mãe dela talvez nunca estará disponível para ela. Então a gente fez um movimento com essa mãe, principalmente para ela reconhecer que aquilo que ela sente, a mãe dela também sente. E quando ela sente, ela percebe que ela sente a mesma coisa que a mãe, isso também aproxima, porque ela passa a não julgar mais a mãe dela, mas a compreender a mãe dela num outro nível. Porque essa avó que não esteve disponível, provavelmente pode ser que também não tomou a sua própria mãe. Então fica um efeito dominó aqui nessa constelação. E como diz Bert Hellinger, a ordem precede ao amor. Não dá para que não dá para fluir o amor dentro do sistema, não dá para essas pessoas ficarem conectadas, dando amor entre pais e filhos, se há uma desordem. E provavelmente aqui, como não foi o caso da gente abrir um pouco mais essa constelação, mas provavelmente aqui tem uma desordem vindo dessa avó que não esteve disponível para a mãe dela, assim como a mãe dela não esteve disponível para ela e nem disponível para todos esses filhos aqui, né? Então, ao reconhecer tudo isso, hoje ela pode ter uma nova perspectiva de o quanto que ela tem a capacidade de se amar, de se nutrir, de deixar no passado aquilo que é do passado, de compreender que muitas vezes o desafio que ela está enfrentando é também um desafio que a mãe dela está enfrentando e a avó também. Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente para de pedir aquilo que a gente gostaria de receber, porque muitas vezes a gente não vai conseguir receber isso, porque a pessoa não tem para dar. Então é exatamente isso, a mãe dela não tem como dar algo para ela se também não recebeu da própria mãe. E a gente ter essa compreensão é muito profunda, porque a gente se liberta do peso de querer ser amada e de não compreender o motivo de não ser amada. Então, dessa forma, ela pode agora desenvolver, né, junto com o processo aí terapêutico, desenvolver o amor próprio, ela mesma ter essa capacidade de se dar aquilo que ela não tomou porque não estava disponível para ela. Então, isso faz com que ela amadureça e com que ela possa futuramente entrar num novo relacionamento sem pedir mais aquilo que ele não poderia dar, né? Como é o caso dessa relação que ela finalizou. Como que ele vai dar algo para ela se o que ela espera não é ele que pode dar, mas sim a mãe?